Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em Análise Ambiental pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental em Andamento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Instituto Docton de Educação e Tecnologia. Tem experiência na área de Geografia com ênfase em Hidrogeografia, atuando principalmente nos seguintes temas: hidrologia aplicada e gestão dos recursos hídricos, planejamento ambiental de bacias hidrográficas, geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicados à análise ambiental, educação ambiental e ensino de geografia, regulação e gestão da água e dos serviços de saneamento básico. Gente, boa tarde. Então, como já foi anunciado aí, meu nome então é Christian Ribeiro, né? E vou estar aqui agora com vocês na parte da tarde comentando um pouquinho sobre a parte de riscos hidrológicos, né? Antes da gente começar propriamente dito, né, o nosso conteúdo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, aos organizadores desse curso, né, e não só desse curso especificamente, mas de todas as atividades que a gente já tem vindo desenvolvendo, né, Gislane? Já há bastante tempo, desde o ano passado, né, e essa é mais uma etapa, né? Então agradeço demais a oportunidade de estar aqui, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, tá? A gente está falando de risco, né? Eu já quase corri o primeiro risco aqui, que foi o risco de quase não chegar aqui, né? Foi um pouquinho complicado, né? Eu realmente me preparei, tentei sair mais cedo, mas a questão do trânsito estava realmente difícil, mas enfim, fizemos o possível e acho que não atrapalhou muito a questão do horário, não, né? Como já foi anunciado também aí, né, a minha formação ela é basicamente, né, em torno da geografia, né, minha graduação, mestrado, doutorado, eu tenho trabalhado aí desde 2002 dentro da geografia, que tem muita interface também com a questão da engenharia civil, né, a gente trabalha muito com o Jordão, com a Gislane, né, com os outros professores aqui, e eu tenho atuado nos últimos anos realmente nessa questão dos riscos mais ligados à questão da hidrologia, à questão da água, né? Não apenas especificamente na questão dos riscos, né, mas na gestão de recursos hídricos de uma maneira geral, no planejamento ambiental de bacias hidrográficas, né? Então essa apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, na verdade, é uma síntese, né, um resumo do conteúdo que fez parte do livro que foi organizado, né, no ano passado, a partir do material que foi preparado pelos vários professores, né, cada um dentro da sua área específica, né? Então eu mantive aqui, né, o título que eu havia colocado lá no capítulo que fez parte do livro, né? A cidade e as águas, mapeando as áreas de risco, imagem de rios urbanos, né? Então aqui já desde o início, né, o título ele vai orientar aqui a nossa apresentação, mostrando que a gente está focando basicamente nos riscos, né, hidrológicos associados principalmente ao meio urbano, né? Porque a gente sabe muito bem que a urbanização ela causa alterações profundas no ciclo hidrológico e isso tem consequências para nós, e essas consequências são justamente a produção das inundações urbanas e dos riscos hidrológicos associados a esse tipo de fenômeno, né? Então, basicamente, nós vamos estar refletindo aqui nessa tarde sobre esses riscos aí que são produzidos nas áreas urbanas, né? Nessa relação que a cidade estabelece com as águas, né? Então a nossa meta aqui, nessa meta também eu retirei do capítulo que está lá no livro também, seria apresentar aos participantes, né, os conceitos e os métodos aplicados ao mapeamento de áreas de risco, né, imagens de curso d'água nas áreas urbanas. E nós vamos ter aqui basicamente 3 objetivos, né? O primeiro que seria compreender a importância da bacia hidrográfica, comunidade territorial de gestão das inundações e áreas urbanizadas, né? Nós vamos detalhar isso aqui bastante ainda. A gente sabe que a bacia hidrográfica, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é a unidade de gestão, né, territorialmente reconhecida, né? Então a gente utiliza a bacia hidrográfica como unidade territorial de referência para fazer a gestão. Vamos discutir um pouquinho, né, qual é o impacto da urbanização sobre o ciclo hidrológico de uma maneira geral, né, já que a urbanização ela implica necessariamente retirada, né, de parte da cobertura vegetal e na impermeabilização do solo, né? Então na medida que você retira a cobertura vegetal, impermeabiliza, né, você diminui a infiltração, aumenta o escoamento superficial e com isso você está contribuindo para a ocorrência das inundações urbanas, né?
E, num terceiro tópico, a gente vai analisar, né, discutir um pouco as restrições legais que são colocadas aí à ocupação, né, das margens de curso d'água e as medidas de controle que a gente pode adotar para minimizar o impacto das inundações urbanas, com destaque aí para o zoneamento das áreas inundáveis, né? E destaque para o zoneamento das áreas inundáveis, porque o tema do nosso risco é justamente mapeamento de áreas de risco, né? Então a gente está tratando mais das questões não estruturais, das medidas não estruturais e não das medidas estruturais que seriam as obras de engenharia, tá? Então, em síntese, é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Uma primeira observação importante, né? As inundações elas são um problema bastante significativo em Juiz de Fora, na Zona da Mata e no estado de Minas Gerais de uma maneira geral, né? Não sei se vocês têm conhecimento desse documento, né, que é um documento bastante interessante, que é o chamado Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, que foi elaborado pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina em 2013, né? Então eles fizeram um diagnóstico bastante interessante da ocorrência de desastres naturais em todos os estados do Brasil, no período de 1991 a 2012, e para cada estado brasileiro, então, foi produzido um volume com esse diagnóstico, né? Então, recorrendo a esse Atlas Brasileiro de Desastres, né, ele traz para a gente que entre 91 e 2012, então, que foi o período analisado, a gente teve a ocorrência aí de um total de 1.052 registros de inundações excepcionais no estado de Minas Gerais, com um grande destaque aqui para a nossa mesorregião geográfica, né, que é a mesorregião do IBGE, que respondeu por 206 o total desses registros, né? Ou seja, de todos os registros de inundações, né, levantados por esse Atlas entre 91 e 2012, praticamente 20% estão aqui na nossa região, na Zona da Mata Mineira, tá? E com um destaque muito grande para o mês de janeiro, né, que foi aquele mês onde a gente teve o maior número de registros, totalizando 464 ou 44% do total, né? O que mostra que o problema, né, das inundações é um problema bastante sazonal, né, que está ligado aí também à questão da variação da pluviosidade ao longo do ano, né? Então aqueles meses de verão, de maior concentração de pluviosidade, é onde vão estar concentrados onde vai estar concentrado o maior número de casos de inundações, tá? Aqui tem um mapa, né, que eu retirei do Atlas, então, né, do pessoal da Federal de Santa Catarina, mostrando, então, no nosso caso, aqui a Zona da Mata, né, que é o município de Juiz de Fora, que vai se destacar, então, em relação aos municípios vizinhos, em relação também a outras áreas aí do nosso estado. O que não significa que seja a única região com problemas nesse sentido, né? Se você observar o mapa aqui, algumas bacias, por exemplo, né, como a bacia do Rio Doce, também, a bacia do Rio Grande, você também tem aí um número bastante significativo dessas ocorrências, né? Para quem tiver interesse de conhecer os números de outras bacias, de outras regiões do estado, basta entrar lá no site do Atlas, baixar o volume, que você tem esse diagnóstico assim, em detalhe para todas as regiões do estado. E eu, no caso aqui, estou trabalhando com a questão das inundações, que é o meu tema específico, né? Mas eles fizeram também para outros tipos de impactos, de desastres também, como escorregamento de encostas, enfim, vários outros tipos de eventos você também encontra lá para quem tiver interesse. Então, é um material muito bom, de muito boa qualidade, vale a pena conhecer, né? Tem uma diferenciação também conceitual que é bastante importante, né? As pessoas costumam fazer um pouco de confusão também, né? Muitas vezes tratam essas coisas como se fossem sinônimos, mas a bibliografia estabelece uma diferenciação que é importante, né? No caso, esses conceitos aqui eu retirei desse material, né? Desse documento que foi produzido pelo Ministério das Cidades e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em 2007, né? Que é o chamado mapeamento de riscos em encostas e margens de rios, né? É uma espécie de manual, né? Muito, muito importante, porque ele foi, vamos dizer assim, um dos primeiros documentos, uma base para que a partir dele fossem produzidos muitos outros estudos a respeito de riscos em encostas e relacionados à questão das inundações. Então esse documento é muito importante porque ele traz toda essa parte conceitual, né, relacionada à questão dos riscos, e ele traz também uma proposta metodológica de avaliação de riscos, né, tanto em encostas como em margem de cursos d'água, né? E ele vai fazer essa diferenciação para a gente, né? Em primeiro lugar, o que seria uma enchente ou uma cheia, né, que seria a elevação temporária do nível de água
em canal de drenagem devido ao aumento da vazão ou da descarga. Então, de uma certa maneira, conforme muitos autores vão colocar, a gente poderia inclusive entender a enchente ou a cheia como um processo natural, né? Todo curso d'água ele tem um pulso hidrológico e, num determinado período de recorrência, ele está sujeito à ocorrência de uma cheia, de uma enchente, né? Quando ocorre, né, então, o extravasamento das águas desse canal, né, desse curso d'água, para aquilo que a gente chama de áreas marginais, ou seja, né, para planícies de inundação, para a base ou para o leito maior, aí sim, então, a gente vai estar caracterizando um processo de inundação. E o grande problema, não só em Juiz de Fora, mas como em muitas e muitas cidades de Minas Gerais e do Brasil todo, é que frequentemente, né, as cidades, a urbanização, ela está o quê? Ocupando as planícies de inundação, ocupando as várzeas, né? E é justamente por isso que esse processo, então, que seria natural, quando as margens estão ocupadas, quando as planícies de inundação estão ocupadas, elas vão provocar problemas muito sérios, né? O alagamento, né, ele vai ser caracterizado quando ocorre um acúmulo momentâneo de água numa determinada área, né, em decorrência de deficiência do sistema de drenagem, né? Então, quer dizer, quando você não tem um sistema de drenagem suficiente, né, para poder drenar essa vazão, vamos dizer, excedente, né, você vai ter alagamento, você vai ter acúmulo de água por um determinado período, né, e caracteriza alagamento. E a enxurrada, que é quando você vai ter escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, né? Também muito associada à questão da impermeabilização do solo, né? Geralmente, quanto mais impermeabilização você tiver, quanto mais retirada de cobertura vegetal, mais você vai estar aí favorecendo a ocorrência de enxurradas, né? Escoamento superficial bastante concentrado e com grande capacidade de transporte de material, né? Aqui uma figura esquemática, então, para a gente entender, então, esses elementos, né? Ali o leito vazante, né, que seria, vamos dizer assim, a calha principal do rio, né, por onde vai escoar, né, a vazão, vamos dizer assim, normal do rio, né? O leito menor, né? E aqui depois os terraços, chamado leito maior, né, de inundação, a planície de inundação. Então, a inundação vai justamente ser caracterizada, né, quando você tem uma vazão suficiente para ocupar isso daqui. Então, como eu disse, um processo natural, o grande problema é que essas planícies de inundação, essas margens de rios, elas estão cada vez mais ocupadas, mais densamente ocupadas, e por isso, então, é que você vai ter problema de inundação, né? E aqui esse mesmo esquema, né, visto apenas através de uma outra figura, aquilo que seria, né, uma situação normal, né, a vazão normal do rio passando, a situação de enchente, em que apenas o leito menor, né, vai ser ocupado, e a situação de inundação, que é quando então a planície de inundação, o leito maior de inundação vai ser ocupado, ok? A gente está indo muito rápido ou está tranquilo? Tranquilo? Eu assim, tenho o hábito de falar um pouquinho rápido, né? Então, como a gente tem aqui uma meta aqui para cumprir de apresentar esse material, estou dando uma acelerada, né? Estou tranquilo também porque eu sei que o público é qualificado, né? Então, quando é assim, a gente já fica mais tranquilo. Mas se acelerar demais e ficar inteligível, vocês me falem, grita aí, tá certo? A bacia hidrográfica, né? Como eu disse, o conceito de bacia hidrográfica ele também é muito importante porque a bacia hidrográfica é a unidade territorial de gestão dos recursos hídricos no Brasil, né? Quando a gente fala em bacia hidrográfica, né, a gente está falando numa área. Bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, ou seja, definida pelo relevo, né, que é drenada por um curso d'água ou por um conjunto de cursos d'água, né, que estão conectados entre si, de modo que toda a vazão efluente, ou seja, de modo que toda a água que é coletada nessa área seja descarregada, né, por meio de uma saída simples que a gente chama de exutório. Tá? Então é uma área que coleta água, né, proveniente da precipitação, da chuva, e toda essa água vai convergir então para uma única seção que a gente chama de seção de referência. Né? Isso aqui eu já falei, então é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei Federal 9433 de 8 de janeiro de 97, definiu, né, a bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão dos recursos hídricos, tá? E na Política Nacional de Recursos Hídricos também nós temos aí a previsão do tratamento, né, desses eventos hidrológicos extremos, né? Lá no artigo 3º da legislação, vai estar lá um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que seria a prevenção e a defesa contra os eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Tá? Aqui
Aqui então, né, a gente tem a representação aí, um plano e um corte de uma bacia hidrográfica, né, você tem ali então um conjunto de cursos d'água, né, uma rede de drenagem que estão conectados, né, e uma área que é delimitada através da topografia, do relevo. Né? Se você pegar uma carta topográfica, né, em plano, que tenha lá as curvas de nível e os pontos cotados, você consegue separar essa área de escoamento das áreas vizinhas através do relevo, da altitude. Né? De modo então que toda a água que se precipita sobre aquela área ali vai convergir para um ponto comum, que é o chamado exutório, seção de referência ou seção de controle da bacia hidrográfica. Né? Aqui, justamente, então, a gente vai ter, né, a representação de uma bacia hidrográfica numa carta topográfica. Né? Você tem aqui um córrego, né, córrego da Serrinha, com alguns afluentes, né? E aqui exatamente os topos de morro, né, os pontos cotados, através dos quais a gente consegue traçar o limite da bacia hidrográfica e separar os escoamentos. Né? Então, a bacia hidrográfica ela traz a ideia para a gente de que toda a água que se precipitar sobre essa área aqui vai ser coletada, né, por esse conjunto de cursos d'água e vai ser descarregada lá naquela seção lá de controle que é o chamado exutório. Tá? E aí então a gente começa a falar sobre a relação entre urbanização e a produção das inundações urbanas, porque o grande problema dos riscos hidrológicos é que a urbanização ela vai transformar completamente a superfície das bacias hidrográficas. Né? A urbanização implica basicamente, como eu disse, então, retirada da cobertura vegetal e impermeabilização do solo, e quando você faz isso, você vai estar alterando o balanço hídrico. Né? O balanço hídrico ele é feito a partir de um conjunto de mecanismos, ele é uma coisa bastante complexa, mas de uma maneira geral a gente poderia reduzir o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica a 3 elementos, que seriam, né, a precipitação, o escoamento superficial e a evapotranspiração. Então, quando você urbaniza uma bacia hidrográfica, o que você está fazendo basicamente é mexendo na relação entre esses 3 elementos. Né? O grande input de água que a gente tem numa bacia hidrográfica é a chuva, é a precipitação, é o 100% de água que vai estar entrando ali. Né? E de uma maneira muito simplificada, a água que entra numa bacia hidrográfica por meio de precipitação, ela vai ser decomposta em 2 vetores. Uma parte dessa água vai escoar, né, superficialmente, e a outra vai evapotranspirar. Né? O que a gente faz quando a gente urbaniza uma bacia hidrográfica é que a gente vai estar o quê? Justamente reforçando a parte do escoamento superficial. Né? E se a gente pegar os dados aí de urbanização no Brasil, né, a gente vai perceber como é que esse fenômeno ele foi muito intensificado nas últimas décadas. Né? Só para a gente ter uma ideia de como esse fenômeno ocorreu, né, na segunda metade do século XX, o Brasil tinha em 1950 uma taxa de urbanização de 36,2%. Né? Em 2010, né, que foi o último ano de censo que a gente teve do IBGE, essa taxa já era de 84,4%. Né? Então, quer dizer, somos um país hoje majoritariamente o quê? Urbano, profundamente urbano e cada vez mais urbano. No nosso caso, né, que não é apenas nosso, mas é o problema de muitos países em desenvolvimento, né, esse processo de urbanização ele ocorreu de uma forma desorganizada, né, e como resultado da falta de um planejamento adequado da ocupação do espaço. Né? Acho que é até desnecessário fazer essa observação, porque é o que a gente verifica empiricamente, né? Porque a pessoa consegue verificar isso empiricamente, que esse processo não se deu de uma forma organizada. Né? Então, o que o desenvolvimento urbano faz? Ele retira a cobertura vegetal, e aí você substitui essa cobertura vegetal, né, por pavimentos impermeáveis, né, você impermeabiliza o solo, e você tem a introdução de uma série de condutos, né, está cortando aqui um pouquinho, né, a introdução de uma série de condutos, né, que são bueiros, galerias de águas pluviais, né, aquilo que a gente chama de microdrenagem, né, para poder fazer o escoamento da água. Tá? De uma maneira geral, né, os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico eles vão ser basicamente 4. Né? Você tem então a redução da infiltração da água no solo devido à impermeabilização, ok? Já falei. O aumento do volume e da velocidade do escoamento superficial, bem como o aumento e a antecipação dos picos das vazões máximas no tempo. Né? Então, quando você urbaniza, você aumenta o escoamento superficial e as vazões máximas da bacia hidrográfica, elas acontecem, né, com uma maior frequência e cada vez mais antecipadas no tempo. Né? Então, se numa etapa de pré-urbanização, a vazão máxima, em um determinado evento de chuva, né, ela demorava um tempo X para acontecer, para ser registrada,
na bacia, né? Já urbanizada, esse pico de vazão, essa vazão máxima, ela vai acontecer, né, antes e numa frequência cada vez maior. Você vai reduzir o volume de água de infiltração, né, e, consequentemente, se infiltra menos água, você vai diminuir o nível de lençol freático e também o escoamento subterrâneo. E a gente sabe que o escoamento subterrâneo ele é muito importante, né, o escoamento de base, que a gente chama, porque ele é quem mantém, né, o fluxo dos rios em épocas de estiagem, de escassez, então ele é fundamental, né? E finalmente você vai diminuir a evapotranspiração, né, que é justamente aquela água que é perdida, né, através das plantas, né, porque você vai estar retirando cobertura vegetal, você vai ter menos vegetação, você vai ter menos evapotranspiração, né? De modo que a urbanização, então, ela vai alterar aí completamente o funcionamento do ciclo hidrológico em todos os elementos que ele tem, tá? Aqui, né, são várias figuras que eu retirei, né, dos livros aí do professor, né, Carlos Tucci, né, o professor Tucci, assim, é um dos maiores nomes aí da hidrologia no Brasil, assim, né, um cara que, assim, é a grande referência, realmente, professor lá do IPH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é quem realmente aí, né, sabe tudo aí dessa questão de hidrologia, de drenagem, de manejo de águas fluviais, né, e ele traz, então, aí nos vários livros que ele tem publicado, né, várias figuras, então, que mostram para a gente aí de uma forma esquemática, né, os impactos, então, que a urbanização vai provocar sobre o ciclo hidrológico, né, no âmbito de uma bacia hidrográfica, que, como eu já falei várias vezes aqui, eles poderiam ser resumidos, vamos dizer assim, né, basicamente, né, na redução da água que vai infiltrar, né, consequentemente do escoamento subterrâneo, na redução da evapotranspiração e no aumento do escoamento superficial. Então, aqui eu coloquei, né, várias figuras que vão demonstrar para a gente essa relação aí entre urbanização e ciclo hidrológico. Tá? Aqui, né, basicamente, o hidrograma é um gráfico que mostra para a gente, né, a variação de uma determinada vazão ao longo do tempo. Né? Então, aqui, essa linha, né, preenchida, essa linha que está cheia, a gente teria o comportamento da vazão numa determinada bacia hidrográfica, né? Antes da urbanização, né, que você vai ter aqui, então, uma linha, né, muito mais suave, vazões muito mais distribuídas, né, ao longo do tempo, e à medida que você vai urbanizando, você vai impermeabilizando, né, vai acontecer justamente aquilo que eu estava comentando no slide anterior, né? Você vai, então, aumentando o escoamento superficial, aumentar o número de picos, né, de vazão, vai aumentar as vazões máximas e elas vão ser cada vez mais frequentes, ok? Então, de uma forma gráfica, né, seria isso daqui, tá? E aqui, né, uma vista em corte de como é que a geometria do canal vai responder aí ao escoamento em diferentes situações de urbanização, tá? Aqui agora, né, já se aproximando um pouquinho mais da nossa realidade aqui, da nossa cidade, né, só para servir como exemplo, para ilustrar um pouco, né, como é que esse problema de inundações urbanas, ele sempre foi um problema aqui para nós, né? Já ouviram falar da grande enchente de 1940? Certamente, né? Juiz de Fora sempre conviveu, né, com esse problema das inundações urbanas, porque a nossa cidade foi uma cidade que se desenvolveu basicamente ao longo do eixo do Rio Paraibuna, né? O rio, ele foi o grande elemento norteador da ocupação e da expansão urbana na história de Juiz de Fora, né? Esse é o registro, né, de maior inundação urbana que a gente teve, mas ele não foi o primeiro, né? Na verdade, se vocês forem procurar aí na história de Juiz de Fora, a gente tem vários artigos publicados sobre isso, trabalhos, tem vários registros aí de grandes inundações que ocorreram ao longo da história de Juiz de Fora, como em 1906, por exemplo, 1919, mas essa de 1940 ela ficou realmente assim, registrada na história por ser o registro assim, mais impactante, né, de maior magnitude que a gente tem, que foi justamente esse evento que ocorreu aí, né, na noite de Natal, aí, na véspera do dia de Natal, na 24 de dezembro de 1940, onde uma grande parte daquilo que a gente conhece como centro de Juiz de Fora hoje, né, ele ficou completamente tomado pela água. Né? Então aqui, né, algumas fotos que mostram pra gente, né, a Avenida Francisco Bernardino, a Rua Alfield, a Praça da Estação, ok? Vou tomar uma água aqui. E aí, como eu disse para vocês, né, se vocês forem procurar na literatura, hoje já existe uma série, né, de trabalhos que mostram
como é que o Rio Paraibuna ele foi passando, né, por uma série de modificações ao longo da sua história para poder resolver esse problema das inundações urbanas, né? Só que, ao contrário do que aconteceu em muitos países, né, em que essas grandes inundações urbanas elas motivavam a implementação de grandes projetos urbanísticos, né, para sanear essas áreas, e depois eram transformadas em parques, né, para que a população pudesse desfrutar. No nosso caso, que essas transformações urbanísticas que foram feitas nas margens dos rios para poder resolver esse problema, na verdade acabou favorecendo uma densificação cada vez maior dessa área, né? Então o Rio Paraibuna, né, décadas e décadas atrás, ele era, né, um rio muito mais meandrante, né, com muito mais curvas, né? E você foi tendo aí ao longo das décadas, né, uma série de obras que foram sendo implementadas, de retificação, de aterros, de desvios, etc., né, que foram fazendo com que ele se tornasse um canal mais retilíneo, né? E houve uma dissertação que foi produzida aqui na Faculdade de Engenharia que justamente conseguiu mapear, né, todas essas transformações que foram feitas aí, né, na geometria do canal, na geometria do Rio Paraibuna aí nas últimas décadas aí, então um trabalho muito interessante, tá? Aqui é só um exemplo que mostra, né, como é que essa geometria foi alterando, né, o Rio Paraibuna nos fundos do Museu Mariano, né, em 1939 e aqui em 2005. Né, então, em vários trechos do rio você foi realizando essa série de obras, foi retificando, tornando mais retilíneo, para poder tentar ter uma convivência um pouco mais harmônica com essa questão das cheias, das inundações. Né. Isso também está num trabalho que foi publicado recentemente, está num artigo, né, em que eles conseguiram, através de levantamento de jornais, de uma série de documentos históricos, né, reconstituir né, o alcance aí dessas duas grandes enchentes que a gente teve de Juiz de Fora, né, a de 1906, que está aqui em laranjado, e a de 1940, que está em amarelo. Tá? Estou dando uma acelerada porque eu vi que o meu tempo aí já está apertado. Então achei que passou muito rápido, viu? Vocês estão me enganando aí. E aí é o seguinte, de 1940 corta para 2018, né? Vamos dar um pulo. 24 de dezembro de 1940, 24 de dezembro de 2018. Olha que coincidência cruel, né? Cruel. Tribuna de Minas, chuva forte alaga diversos pontos de Juiz de Fora. Né? Corpo de Bombeiros informou que órgãos de defesa criaram força-tarefa para atender as ocorrências registradas na cidade, ainda não contabilizados oficialmente. Nessa chuva que teve agora no final do ano, né, no dia 24, que alagou toda aquela região leste lá de Juiz de Fora, né, causou bastante estrago, né, foi muito noticiado. Né. A gente teve uma chuva aí, né, de 62,8 milímetros, né, em uma hora, né, na tarde da segunda-feira, né, sendo que a média prevista para todo o mês de dezembro era de 316 milímetros, né, então uma precipitação bastante significativa, né? E que causou estragos, né, como aqueles lá de 1940, né, eles continuam acontecendo, né? Então parece que a gente ainda não consegue ter uma convivência muito adequada com a questão aí das inundações, do manejo das águas pluviais urbanas, né? Falta a gente fazer ainda bastante coisa nesse sentido, né? E aí a gente entra na parte mais difícil, que seria, né, o que fazer com esse problema, né? Se esse problema existe em 1940 e continua existindo quase que na mesma intensidade de 2018, né, o que se pode fazer em relação a isso? Nós temos instrumentos legais para lidar com isso, né? Um dos principais instrumentos que a gente tem é o chamado Código Florestal Brasileiro, né? A Lei Federal número 12651, de 25 de maio de 2012, né? Na verdade, a nossa primeira versão do nosso Código Florestal era lá de 1965, e depois houve todo aquele debate que foi feito aí, né, no início da década de 2010, vocês devem certamente ter acompanhado alguma coisa, que levou à alteração do Código Florestal e resultou nessa Lei Federal 12651. Né? O Código Florestal, então, conforme vocês sabem, ele define as faixas marginais, né, dos cursos d'água como áreas de preservação permanente. Né? Quer dizer, são áreas que não deveriam ser ocupadas, porque elas são naturalmente, de tempos em tempos, ocupadas aí pelas águas dos rios. Né? Essas áreas de preservação se referem aos cursos d'água naturais, perenes e intermitentes, são delimitadas a partir da borda da calha do leito regular. E é importante que lá no artigo 3º, né, a legislação vai definir que as áreas de preservação permanente, então, elas devem permanecer cobertas por vegetação nativa. Tá?
Aí a gente sabe que no caso de curso d'água, né, de rio, a largura da área de preservação permanente vai depender da largura do curso d'água, né? Então, quando você tem, por exemplo, cursos d'água até 10 metros, né, de largura, a área de preservação permanente vai ser 30, né, de cada lado. E assim sucessivamente até os cursos d'água aí que tem mais de 600 metros de largura, você vai ter APPs aí de 500 metros de cada lado. E eu gosto de colocar essa figura aqui também, porque essa anterior aqui parece que tem que ter de um lado só, né? Os meus alunos, eu dou aula para engenharia civil, né? A engenheiro civil, me desculpe se tem algum aqui, mas quer ladrilhar o mundo, né? Então o engenheiro civil ele só quer colocar APP de um lado. Não, são dos dois lados, né, Jordana? São dos dois lados. Então eu coloco essa aqui porque eu acho que ela mostra bem, mas em seguida eu sempre gosto de colocar essa aqui, a APP dos dois lados, né? E ali tem a APP de nascente também com 50 metros, né? Só para ficar bem claro isso. Se deixar para o engenheiro civil, ele ladrilha o mundo inteiro. Estou brincando, gosto muito de trabalhar com os engenheiros civis, nada contra, viu? Quer dizer, aqui são algumas fotos que mostram aquela que é a realidade de Juiz de Fora, de Pernambuco e de grande parte das cidades brasileiras em que as áreas de preservação permanente são ocupadas. Né? O cara mora dentro do rio. Né? É claro que aqui a gente tem uma série de aspectos sociais, né? É claro que a gente não está culpabilizando ou criminalizando as pessoas, a gente sabe por que acontece, né, esse tipo de coisa no país, em que o processo de urbanização é extremamente excludente, desigual, concentrado, desordenado, que gera esse tipo de situação nas nossas mais diversas cidades. Né? Barra Mansa, no Rio de Janeiro, né? Rio Paraíba do Sul, que é um dos rios mais importantes do país, que é o rio que garante 80% do abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas têm essa situação, né? Quem percorre as estradas do rio aí ao longo do Paraíba do Sul sabe como é que é essa questão, né? Lá na região norte a gente já tem essa característica de ocupação por palafitas, né? Quem conhece essa região também já teve a oportunidade de visitar, sabe como é um problema imenso, porque é simplesmente a região de maior disponibilidade hídrica, né, do país e onde você tem os maiores problemas de saneamento básico, você não tem água tratada, né? Então são problemas aí que se repetem em todas as nossas cidades praticamente. Então aquilo que eu falei no início, né, do ponto de vista de controle de inundação, você tem dois tipos de medidas que você pode tomar. Você tem medida estrutural, que é obra de engenharia, né, basicamente. Essa obra de engenharia elas podem ser extensivas, elas podem agir na bacia como um todo, ou elas podem ser intensivas, agir apenas no rio. Né? E você tem as medidas não estruturais, que elas são ligadas, entre outras coisas, né? A implementação de sistemas de previsão de alerta de inundação, que é uma coisa que eu acho que tem bastante correlação com vocês, zoneamento, né, de áreas de risco de inundação e implementação de seguro e proteção contra enchentes, por exemplo. Tá? Do ponto de vista, né, do zoneamento de áreas de inundação, então, do mapeamento, que é o nosso foco aqui, né? O objetivo seria estabelecer o risco de inundação nas diferentes cotas das áreas ribeirinhas, né? E aí você tem basicamente 4 etapas. Você tem que determinar o risco de ocorrência de enchentes, mapear as áreas de inundação, levantar a ocupação da população na área de risco e definir a ocupação ou o zoneamento de cada uma das áreas em função do risco que você tem. Tá? O professor Tucci ele propõe assim, um esquema geral de zoneamento de uma bacia hidrográfica com relação ao risco de inundação. Em que você tem basicamente a definição de 3 áreas. Né? A área 1 ali, que ele chama de área de passagem enchente, que deveria ser a área que você nunca vai ocupar, né? Porque é aquela área que tem que ficar liberada, né, para o escoamento normal do rio passar. Uma segunda área, né, que seria aquele que ele chama de área com restrições, que você tem que ter algum nível de regulamentação da ocupação, porque ela pode ser esporadicamente, né, atingida pela inundação, pelo extravasamento, né? E as áreas de baixo risco, que são aquelas áreas que têm a probabilidade, né, bastante baixa de inundações, sendo ocupadas assim, por cheias muito excepcionais, muito raras. Né? Isso aqui é um modelo teórico, né, que ele propõe de zoneamento de áreas inundáveis que você poderia pegar para poder mapear uma cidade qualquer, né? Determinar essas 3 áreas aqui numa realidade qualquer que você quisesse a partir de dados hidrológicos, de uso e ocupação do solo, etc. Né? E aqui é isso visto em corte. Tá? Nesse documento também, né, do Ministério das Cidades do IPT, que eu comentei com vocês em 2007, ele é muito importante, então, porque ele traz para nós uma proposta metodológica para o mapeamento de riscos de inundações em áreas urbanas. Tá?
E o que o documento aponta para a gente é o seguinte, que esse mapeamento ele tem que ser feito basicamente com 3 critérios. Primeiro, você tem que identificar o potencial destrutivo dos processos hidrológicos. Então, do ponto de vista de potencial destrutivo, as áreas vão ser classificadas em 3. Você vai ter áreas, né, onde vai ocorrer apenas inundações lentas das planícies fluviais, que seriam áreas classificadas como C1, né, seria o menor nível de risco. C2, que seriam áreas, né, onde você vai ter enchente e inundação com alta energia cinética, com grande potencial de transporte de material, por exemplo, de arraste, etc. E a área C3, que seriam, né, enchentes e inundações com alta energia de escoamento e capacidade de transporte de material sólido. Então esse seria o primeiro critério. O segundo que você avalia, né, seria a vulnerabilidade da ocupação urbana. Então você vai ter basicamente 2 tipos de área. Áreas com alta vulnerabilidade de acidentes, né, que são aquelas que vão estar com baixo padrão construtivo, e áreas com baixa vulnerabilidade de acidentes, que são aquelas que têm médio a bom padrão construtivo. Estou acabando, vou conseguir. E o terceiro e último critério, que seria a distância das moradias ao eixo da drenagem. Então você vai ter áreas de alta periculosidade, quando você tem uma alta possibilidade de impacto, considerando a distância das moradias em relação ao eixo da drenagem, e baixa periculosidade, que é quando você tem baixa possibilidade de impacto. Observem que isso aqui é bastante aberto, né? Assim, não traz nenhum parâmetro para você avaliar, então fica muito subjetivo, né? Aí uma coisa que é interessante, né? Antes de eu falar isso, o documento apresenta essa matriz, então, né, em que você avalia cada um desses critérios para uma determinada área, faz o cruzamento, e com base nisso, então, você determina se aquela área que você está avaliando, ela tem, né, um risco muito alto, alto, médio ou baixo de risco à inundação, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, de risco muito alto, que seria o risco 4, né? Você tem enchentes e inundações com alta energia cinética e alta capacidade de transporte de material sólido e elevado poder destrutivo, C3, né? Que é o parâmetro relativo ao potencial destrutivo dos riscos hidrológicos, atingindo moradias de baixo padrão construtivo, né, que seria o V1, situadas em área com alta possibilidade de impacto direto do processo, que seria o P1. Né? Então, cruzando aqui C3, V1 com P1, você determina o risco 4, que seria um potencial muito alto aí de risco à inundação, e assim sucessivamente. Tá? Agora, como eu falei, o que falta aqui são parâmetros mais claros para a gente determinar, por exemplo, quando é que você tem uma alta ou uma baixa periculosidade, considerando a distância das construções em relação ao eixo da drenagem, né? Quais os parâmetros? O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, né, em 2014, ele fez uma reinterpretação dessa metodologia que foi proposta pelo pessoal do Ministério da Cidade em 2007, em que eles estabeleceram assim, alguns parâmetros mais precisos para a gente poder fazer essa avaliação. Né? Então eles consideram, por exemplo, né, risco baixo, né? O setor apresenta poucas condições potenciais para o desenvolvimento de processos de inundação e os eventos, né, são, em geral, pouco frequentes, tendo sido registrado a ocorrência de pelo menos um evento de inundação ou enchente com nível de atingimento de até 40 centímetros nos últimos 10 anos. Né? E assim eles vão fazendo para as outras categorias, né, médio 80 centímetros, alto 80 a 1,20 m, muito alto, né, mais que 1,20 m. Né? Evidentemente que isso aqui é uma proposta, um refinamento, não tem que ser assim para todos os lugares, até porque cada lugar vai ter suas especificidades em termos de hidrologia, de uso e ocupação do solo, mas mostra que essas propostas elas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo para responder a demandas específicas de diferentes localidades, que são coisas que a gente pode fazer também nas nossas cidades. Né? Aqui já estou acabando, esse aqui foi um artigo que foi publicado, né, por 2 autores, né, em que eles fizeram um mapeamento, né, de riscos a inundações na cidade de Itabuna, na Bahia, usando justamente essa proposta metodológica, né, do pessoal do Ministério da Cidade. Então eles vão mapeando, né, hipsometria, né, a diferença de altitude, eles vão mapeando, né, uso e ocupação do solo, eles mapeiam todas essas variáveis e chegam então até determinar esses diferentes graus de risco. Né? Aqui em Juiz de Fora, se vocês forem consultar o novo plano diretor, né, que foi aprovado em lei no ano passado, em junho do ano passado, está fresquinho, né, nós temos lá também aí um mapa, né, da mancha de inundação da zona norte de Juiz de Fora, né, que é a região da cidade onde a gente ainda tem problemas bastante expressivos com isso. Né? Então você pode consultar lá, que eu fiz só um recorte, ele continua lá para a direção norte, mas você tem a definição aqui das
enchentes com diferentes tempos de recorrência, né? Tempo de recorrência de 2 anos, 5, 50, 100. Do ponto de vista assim, conceitual, o tempo de recorrência, né, ou período de retorno, é aquele tempo em que um determinado evento hidrológico, em média, ele vai precisar para ser igualado ou superado, né? Então você define esses diferentes tempos de recorrência, cruza isso com informações, né, de uso do solo, de declividade, de altimetria, etc, etc, para você fazer a definição desses diferentes níveis de risco. Bem, isso aqui está só em PDF, eu queria o shapefile, né, para poder, enfim, colocar no ArcGIS, fazer análise, cruzar, né? Eu sou assim, muito do ArcGIS do geoprocessamento, né? Então o PDF é só brincadeira de criança, não tem que mandar os arquivos para a gente, vamos pedir para a prefeitura liberar aí todos os arquivos do plano diretor para a gente, né? Tá bom. Que isso? Queremos nossa base. Se eu abrir para perguntas, bateu meu recorde. Bom. Oi, tem perguntas? Existe alguma diferença entre áreas urbanas e áreas rurais no estabelecimento de agricultura ecológica? Não, a não ser no caso de reservatórios. Ele diferencia os reservatórios rurais e urbanos, aí você tem diferença sim. No caso de reservatórios, eu não vou lembrar de cabeça, você tem que dar uma conferida na 1265, mas em caso de áreas rurais, a partir de uma determinada tamanho da área, o tamanho da APP vai ter que ser definido na licença ambiental do empreendimento. Eu não quero te falar de cabeça agora, eu posso falar no número errado, mas ele faz essa distinção lá. Mas em relação às APPs de margem de curso d'água, não, é tudo a mesma coisa, ele não faz essa distinção. Se você olhar lá no artigo 4, que é onde ele define o que é área de preservação permanente, ele vai falar, são áreas de preservação permanente as faixas marginais dos cursos d'água. E não faz essa distinção entre urbano e rural, não. Tá? Vai liberar o lá? Vem cá, né? Vem cá, né? Deixa a praga, né? Os alunos que eram no papo. Estou sendo apresentado aqui, parabéns pela apresentação aqui, muito boa. A gente está sendo apresentado para os riscos hidrológicos vulneráveis, como da defesa civil, mas isso a preocupação é mais recente, né? As preocupações sempre com o maior deslizamento. Principalmente porque tudo que você fizer com combater o deslizamento, concessões, etc., aquilo tem mais viabilidade de obtenção de recursos. Coisa que não existe para drenagem, né? Acho que é provavelmente errada, não tem um efeito político tão grande. Costumo dizer que a drenagem é a prima pobre do saneamento, né? Ninguém quer mexer com isso. Isso. Então, eu vejo, por exemplo, só citando o que nós tivemos no final do ano, aqui na região do Linhares. Pela caracterização, aquela área não seria de alto risco inicial, até então, até novembro do mês passado, do ano passado, novembro de 2018. Porque pessoas moradoras da região dizem que por 50 anos nunca tinham visto algo parecido. Mas eu faço esse comentário porque é o seguinte, eu não vi ali assim, nenhuma que eu acho que deve ter provocado o aumento como se fosse na inundação, no nível de inundação, né, 0,40, 0,80, mais de 1,20 naquelas condições, nenhum fator relativo à impermeabilização, que eu acho que foi fundamental naquela região. Aquela região, nos últimos menos de 10 anos, ela foi muito impermeabilizada. Que eu acho que a impermeabilização num determinado ponto é positiva, porque lá naquela área do Linhares, por exemplo, você citar o caso do Porto, uma área com topografia extremamente acidentada, e que tinha uns deslizamentos, vários deslizamentos, todo ano, algum tipo de deslizamento na região.
foi toda internalizada, não tinha mais exame nenhum, mas consequentemente você canalizou toda aquela água para lá. Você evita um mal que causa um outro. Eu acho que agora eu queria a pergunta. Como é que nós vamos fazer esse estudo com relação a essa impermeabilização? Como é que ela pode entrar nas condições de caracterização de risco para a gente poder fazer as ações devidas no devido tempo, que eu espero que a gente consiga ter isso como objeto de recurso do governo o mais rápido possível, né? Que a preocupação seja voltada mais para a inundação, não só para contenção, que hoje aqui de fora a gente está mais tranquilo. Ok, obrigado. Muito bom. Eu acho assim, a questão de entender a impermeabilização é o aspecto fundamental, realmente, porque é o que afeta diretamente na drenagem, né? Até nesse artigo eu não detalhei aqui, porque eu imaginei que não desse tempo, mas eles trabalham muito com essa questão do mapeamento e o uso e cobertura da terra. Porque eu acho que as prefeituras, né, que são aquelas que têm aí a responsabilidade legal de legislar sobre a questão do uso e ocupação do solo, né, elas têm que investir cada vez mais em tecnologias, em produtos e ferramentas que permitam o conhecimento de como se dá esse uso e ocupação do solo e como é que é a evolução disso ao longo do tempo. Então, acho que basicamente estruturar os departamentos, né, que trabalham com sistema de informação geográfica, que trabalham com geoprocessamento, investir, né, na aquisição de produtos de sensoriamento remoto, fotografias aéreas, imagens de satélite, com resolução espacial cada vez maior. Hoje a gente tem a questão dos drones também, que estão assumindo uma importância fundamental. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para mensurar de uma maneira adequada o impacto que a impermeabilização do solo tem sobre a questão da drenagem, das inundações, é investir no conhecimento disso. E o conhecimento disso se dá através dessas coisas todas: geoprocessamento, sensoriamento remoto, mapeamento, zoneamento das áreas inundáveis. É o conhecimento realmente do território, de como é que se produz o território. A grande parte das nossas cidades ainda, e aqui eu não estou nem falando de Juiz de Fora, não, Juiz de Fora tem muita coisa, Juiz de Fora tem um trabalho muito bom, né? Mas a grande parte das nossas cidades não tem ainda condição de ter uma base, né, de informações, sistema de informações geográficas que permitam você mapear esse tipo de coisa aí, né? O conhecimento ele é muito escasso. Tem algumas cidades do interior que às vezes é o único documento cartográfico que você tem para trabalhar na cidade são as cartas topográficas do IBGE na escala de 50 mil da década de 70. Né? Então fica inviável você mapear o uso e cobertura da terra, impermeabilização do solo e como é que isso está impactando a drenagem num nível desse, que é um nível apenas de semi-detalhe, né? E com produtos cartográficos que são às vezes da década de 70. Né? Então acho que o caminho é investir na informação, no conhecimento do território, de como que o território vai sendo alterado para produzir esse tipo de situação. Né? Mais alguém? Vou convidar a professora Gislaine para fazer a entrega de um certificado ao palestrante. Vem contribuir aí com uma parte importantíssima dentro do aplicativo que a gente vai utilizar amanhã em campo. São conceitos que já foram trabalhados, mas eu acredito que isso só fortalece aí e proporciona vocês a terem contato com os profissionais que estão aí atuando nesse material conosco. Obrigada, Pia. Agradeço, foi um prazer.